bonitão, que nem aquele ali, tá bom? Um Adonis, parece mais um Adonis. Então, é isso aí mesmo. Tranquilo, meus queridos? Alguém teria alguma pergunta para fazer? Bom, então vamos lá. O apóstolo João, além disso, ele vai afirmar no seu texto que Jesus Cristo é a própria vida e que esta vida é a luz para o homem enxergar o seu estado deplorável de condenação. A parte B do verso 4 e 5, principalmente no verso 5, ela pode ser traduzida de duas formas, tá? As trevas não a derrotaram, tá? Ou as trevas não a compreenderam, tá? A segunda opção parece ser mais apropriada se nós seguirmos a chave hermenêutica de que Jesus é Deus, tá? Ela tem um sentido melhor de que o perdido, o sentido melhor interpretado é que o perdido, ele não entende o que é a salvação até que Cristo se revele como a vida ou a luz que dá esse entendimento, tá? Nós falamos muito aqui, Efésios 2:8, tá? O texto base para isso é Efésios 2:8. Então, se Cristo não ilumina a mente por meio do seu Espírito Santo, do perdido, ele não tem a capacidade de compreender. Você lembra que foi domingo passado? O pastor Reginaldo falou, né? Efésios 2:1. Antes vós estavam mortos em seus delitos e pecados. Então, por isso que o apóstolo João vai afirmar categoricamente que Jesus Cristo é vida. Entre vários desses sentidos, né? Entre vários sentidos da expressão Jesus é vida, está esse de que ele é o único capaz de iluminar, por meio do seu espírito, aquele homem que ainda está morto nos seus delitos e pecados, tá? É uma obra da graça, é uma obra de misericórdia, né? Tá bom? Deixa eu ver aqui. O Paulo fez uma pergunta. O irmão Paulo fez uma pergunta. Então, isso significa que o mal nunca terá domínio sobre a luz? Aí ele complementa, né? A luz de Deus. Olha, o mal nunca terá domínio e nunca teve. Né? Nunca terá domínio e nunca teve. E quando a gente compreende bem isso, a gente entende assim, que salvação não se perde, entendeu? O que Deus decretou para você, nada vai tirar. O que Deus decretou para você, nenhum homem vai tirar. Ah, nenhum principado, nenhuma potestade. Então, o que está escrito para você, Deus vai executar na sua vida. Não, eu gosto muito, né? Quem poderá reter a mão de Deus? Não existe isso. Então, é, a nossa convicção, tá? É que a luz, com L maiúsculo, jamais vai ser subjugada, jamais houve essa possibilidade, tá? Porque Deus é todo-poderoso, o único Criador e todo-poderoso. Então, passa longe, digamos assim, do pensamento que, tá? O apóstolo Pedro vai afirmar, né? O Satanás é como um leão ao derredor. É ao derredor. Mas nada, mais nada do que isso, entendeu? Então, se Deus decretou algo para sua vida, tenha isso com forte convicção, com fé mesmo. Isso vai acontecer, tá? Você vai ser, vou usar a expressão, né, que meus irmãos pentecostais gostam muito, e neopentecostais, você é um vitorioso em Cristo Jesus, tá? Então, fique muito tranquilo Pastor disso. Elisu, Oi. eu acho que uma coisa que é importante dizer dentro dessa colocação do Paulo, que você está respondendo muito bem, mas é bom lembrarmos, refrescarmos a nossa memória com algumas coisas importantes. A primeira delas é que Deus, ainda que
nós vivamos num mundo em que as coisas parecem fugir ao controle, e ainda que nós tenhamos uma declaração que é bíblica, o mundo jaz do maligno, e nós sabemos como Satanás tem agido no mundo, a despeito de tudo isso, Deus não perdeu o controle de todas as coisas. Ele não só criou todas as coisas, mas ele sustenta todas as coisas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que a nossa perspectiva não pode ser uma perspectiva restrita apenas ao mundo terreno, porque senão nós realmente estamos perdidos. A perspectiva que nós temos em Cristo é de uma vida que está para além da morte. E, na verdade, quando formos computar, se é que vamos ter como fazer isso, vamos entender que essa vida terrena ela é apenas uma experiência pequena em relação ao todo. Então, veja bem, duas coisas importantes. Uma é que Deus é soberano, né? Não perdeu o controle de absolutamente nada. E a outra é a perspectiva que nós temos de uma vida que está para além da morte. Então, pensando dessa maneira, nós vamos entender que quando Deus declara haja luz e houve luz, isso se torna uma condição permanente para a humanidade. Agora, é claro que aqueles que morrerem sem Cristo, eles estarão separados de Deus. E separados de Deus, nós podemos dizer em trevas. Existe um trocadilho que faziam no seminário, que dizia o seguinte: Deus é soberano e Satanás é soberano. Soberano no sentido de só na beira, né? Como você disse, ele está ao derredor, né? Mas quem é soberano é o Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. E soberano até sobre a morte, né, pastor? É maravilhoso isso. A gente pode confiar não só nessa vida, como o senhor falou, mas nós temos que estar além dessa vida, incluindo na morte também, tá? Queridos, é claro que a afirmação de João não é que Deus não utiliza o homem como instrumento para ecoar a mensagem dele, tá? Não é isso, tá? O homem depois da salvação, ele tem esse chamado, nós somos cooperadores da missão de Deus, da Missio Dei, né? Se você vai observar isso no capítulo 1, versículo 6 a 9, tá? Quando João Batista é declarado como a voz do que clama no deserto, tá? Versículo 23, Isaías 43 também, né? Fazendo uso do texto de Isaías 43. Então, João Batista é a voz do que clama no deserto. Nós, homens, somos a voz que clamamos no deserto, que lançamos no deserto da vida, do sofrimento, da dor humana, né, desse drama humano, da falta de esperança, que há um Deus que deseja salvar e irá salvar todo aquele que crê nele. Entendeu? Então, Deus usa, sim, nós como instrumentos na sua missão. E João não está dizendo o contrário, né? Mas ele também tenta mostrar que o homem é rebelde o suficiente para também rejeitar. O versículo 10 a 13. Eu gostaria de colocar para você hoje na prática a importância da crença de que Jesus é Deus, tá? Na divindade de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, tá? O Salomão, quando escreveu Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, ao final ele diz assim: não há nada de novo debaixo do sol, tá? O apóstolo Paulo,
quando escreve essa segunda epístola à igreja de Coríntios, capítulo 11, versículo 14, ele vai dizer que Satanás se disfarça de anjo de luz, tá? O próprio Senhor Jesus vai afirmar que no final dos tempos haveriam tantos sinais que até os próprios eleitos, se não fosse a perseverança de Deus sobre nós, os fenômenos fantásticos poderiam até enganar os próprios eleitos, se Deus não intervisse, né? E por que eu trago esses textos para você? Hoje em dia, nós temos muitas crenças que na sua primeira leitura, ela não traz risco nenhum, na verdade, tá? Você olha, é uma crença bacana, é uma religião bonita, né? Ativa. Você não vê detalhe nenhum, né? Porque essa é a artimanha do inimigo, né? Ele modificar detalhes que são extremamente importantes. Quando o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer o seguinte, João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O importante é isso, creem no nome de Jesus. O que significa crer no nome de Jesus? Principalmente é crer que ele é Deus. Então, salvação não é crer que você vai para o céu. Salvação não é crer que existe vida após a morte. Tá? Salvação é você crer, a salvação vem pelo fato de você crer que Jesus Cristo, primeiramente, você lembra da camiseta? Que Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, tá? Ele é Deus, tá bom? Então eu vou citar algumas crenças que existem hoje, tá? Corroborando com Salomão, que existem hoje que na sua nuance desviam a atenção da verdade, tá? Os Rosa Cruz, por exemplo, tá? Os Rosa Cruz, eles afirmam que Jesus foi apenas um receptáculo do Espírito do Messias, tá? É algo meio cósmico, assim. Então, no homem Jesus habitou o Espírito de Deus, o Espírito do Messias. E eles afirmam também que ele não morreu na cruz, tá? Ele não salva ninguém, portanto, ele não obtém redenção para ninguém, perdão para ninguém, porque ele não é Deus. Viram a importância, né? Viram a grande importância dessa doutrina? Então, os Rosa Cruz é um exemplo, tá? Outro, Testemunhos de Jeová. A Testemunhos de Jeová, na verdade, é um arianismo moderno. O que é o arianismo? O arianismo, ele foi uma doutrina criada por um padre chamado Ário, aproximadamente entre 250 e 336 depois de Cristo, tá? E ele afirmava duas coisas. Primeiro, que Jesus Cristo ele não era Deus, ele tinha uma essência intermediária, uma essência divina intermediária, tá? E eles negavam, portanto, a Trindade. Tá? Então, na verdade, Testemunhos de Jeová é um arianismo moderno, repaginado, tá? Eles creem que Jesus Cristo é um tipo de Deus inferior, tá? Mas não é o próprio Deus, tá? Então, ele seria mais criatura do que criador. É algo mais ou menos assim, tá? O espiritismo kardecista, tá? Eles negam a divindade de Cristo, tá? Eles negam a divindade de Cristo, de Jesus. Para Allan Kardec e para os espíritos que psicografaram o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? As obras básicas da doutrina espírita, tá? Jesus, ele é um espírito evoluído, que ele atingiu um patamar que nós ainda não atingimos, tá? Então eles usam jogos de palavras, é como se ele fosse um irmão mais velho que veio para nos ajudar, para nos dar uma direção,
tá? Ele veio dizer assim, ó, vocês façam isso, isso e isso, façam isso, isso e isso, que aí vocês vão ser igual a mim no futuro, depois de várias reencarnações de aperfeiçoamento, tá? Então, por catecismo, Jesus não é Deus, ele é um espírito superior, tá? Para os mormons, tá? Jesus, ele é filho de Deus como qualquer outro homem, tá? Então não seria filho de Deus com letras maiúsculas, garrafais, seria com F minúsculo, né? Como a própria palavra se dirige a nós, né? Para eles, Jesus não compartilha da mesma essência do Pai, tá? Ele não é semelhante a Deus, tá? Ele não divide a divindade. Então, como é que eu vou dizer? Jesus é um homem que foi escolhido para uma missão, tá? É mais ou menos isso que os mormons acreditam. E o último que eu gostaria de citar é o movimento Nova Era, tá? O movimento Nova Era, não seria o último, seria o penúltimo. O movimento Nova Era, eles acreditam que Jesus foi um mestre iluminado, tá? Na mesma semelhança de Buda, de Krishna, tá? E que Jesus foi um mestre da era de peixes, tá? Olha só as jogadas de imagens, né? Por isso que ele chamou pescadores, então, por isso que o símbolo do cristianismo no início era um peixe. Então, Jesus era um ser iluminado que inaugurou e regeu a era de peixes, tá? Que durou entre 4 depois de Cristo e vai até 2146 depois de Cristo, tá? E aí, então, nesse final de ano aí vem a era de Aquários, tá? Então, termina a era do grande mestre Jesus Cristo. É assim que eles entendem, e aí começa a era de Aquários, né? E aí vai vir outro grande mestre. E o último que eu gostaria de citar é o Islã, tá? A religião muçulmana. A religião muçulmana, diferente do que muitos acreditam, ela tem um respeito muito grande pela pessoa de Jesus, tá? Tanto é que ele é citado no Alcorão, na Sharia 24, certo? Eles não têm nenhum problema, só que eles colocam Jesus Cristo como um antecessor do profeta Maomé. Então, para eles, Cristo é um profeta, é uma voz de Deus. Outra nuance, Jesus realmente é o profeta, né, com P maiúsculo de Deus, né? Hebreus 1 a 3 vai dizer isso, né? Antes Deus falava, hoje ele fala por meio do Filho, né? Jesus é o grande profeta, com letras garrafais, mas eles colocam Jesus como profeta com P minúsculo, tá? Então, para vocês verem a importância. Existe também, surgiu no século II, depois de Cristo, uma outra crença chamada gnosticismo, tá? Muitos acreditam que João combateu o gnosticismo, mas eu já vou provar que João não combateu o gnosticismo em si, ele combateu o proto-gnosticismo, ou seja, uma semente ainda germinante do que seria o gnosticismo no futuro, tá? Por quê? O gnosticismo ele surge no século II, tá? Ele é um movimento religioso que funde filosofia com religião, é um negócio meio complexo para se entender assim as primeiras palavras, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta que eu possa responder neste momento? Vamos ver aqui. Eu não queria fazer uma pergunta, não. É só uma consideração, mas aí você vê qual que é o melhor momento. Pode falar, Margot? Não, é porque eu estava dando uma olhada aqui na revista e se o pessoal for lá no segundo tópico, que fala sobre conteúdo e mensagem, e aí o último parágrafo é bem aquele resuminho aquilo que você estava falando sobre a questão da chave hermenêutica, né? Que Jesus é Deus. E aí, até assim, o pessoal depois dá uma olhada, que eu achei interessante o seguinte, que ele fala sobre o motivo do livro
e propósito, né? O propósito literário. E aí ele fala que motivo, né, ele até fala assim, ó, é motivada por um objetivo que os homens saibam que Cristo é a manifestação visível, encarnada, que é aquilo que você estava falando, do Deus eterno. Né? E aí sobre o propósito literário, a intenção de defender a deidade de Cristo. Aí lá na última frase ele fala assim, ó, são dois aspectos de um propósito: anunciar a boa nova de salvação e defender a divindade de Cristo, ambos para a glória de Deus. Ou seja, são coisas que ao mesmo tempo que se complementam, se sustentam, ou seja, Jesus é Deus, por isso ele veio salvar, ele salvou o homem porque ele é Deus, né? Ele só foi possível ele salvar o homem porque ele é Deus, e por ele ser Deus, ele veio salvar o homem. Então é uma coisa que... Então eu achei bem legal, e essa questão do termo, né? Motivo e propósito. Aí eu estava olhando aqui, o que é o significado de motivo, né? A razão de ser. Né? Então, a motivo é salvar o perdido e a defesa da divindade de Cristo, né? Então, eu achei isso legal, porque é justamente assim, dar uma amarrada naquilo que você estava explicando, né, agora há pouco. Eu gosto muito daquele diálogo que Jesus tem com os apóstolos, né? Que, falando sobre salvação, daí Jesus diz que é mais fácil um camelo cruzar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os apóstolos, naquela discussão, dizem assim, não, mas então para o homem é impossível, né? Se salvar. E ele afirma categoricamente, sim, para o homem é impossível, mas para Deus não é salvar o homem, né? Então, ter esse entendimento, que a salvação não apenas pertence a Deus, mas ela só pode vir por meio de Deus, da ação dele sobre nossas vidas. É isso aí. Uma coisa que Pastor, uma coisa que eu acho que é importante dizer também é o seguinte, agora que os cachorros aqui da vizinhança estão querendo participar também da IBD, é o seguinte, o grande problema do ser humano, quer dizer, o ser humano tem alguns problemas em relação a essa questão da salvação, e a mim me parece que o homem, ele rejeita a salvação porque, em grande medida, ele rejeita a sua própria condição, a sua real condição. Então, algumas perguntas que poderiam ser feitas. Eu serei salvo por quê? Eu serei salvo de quê? Né? Porque nós sabemos que o evangelho é a boa notícia. Mas a boa notícia, ela vem falar de salvação, mas ela vem apontar a condição para se obter a salvação. E a real condição é que eu sou pecador. Então, eu serei salvo por quê? Porque eu sou pecador. Serei salvo de quê? Da condenação advinda do pecado, ou por causa do pecado. Entende? Então, Jesus é Deus, veio salvar a humanidade, mas é importante considerarmos essas questões, essa questão importante da real condição do ser humano, porque tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu não preciso ser salvo, eu não me vejo como um pecador, eu não me vejo como um malfeitor, pensando que o pecado só está atrelado a determinados tipos de comportamento. Ah, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso ou aquilo, então eu não sou pecador, né? Mas não. O ser humano, todo ser humano, toda a humanidade está debaixo de uma condenação, né? Está afastada de Deus por conta do pecado e precisa ser salvo. Então, a gente só consegue compreender, linkar o propósito do evangelho em salvar se a gente compreende a ideia de que as pessoas estão perdidas, o ser humano está perdido e precisa de Deus. E uma outra colocação que eu queria fazer ali, quando você citou a era de peixes e a era de aquário ali, né, das seitas, é bom que se diga o seguinte, o peixe é o símbolo do cristianismo, né? Mas que ninguém nos coloque em nenhum aquários, porque Jesus nos chamou para a liberdade, né? Ele nos libertou para sermos de fato livres.
Essa questão que o pastor afirmou aí sobre todos somos pecadores, tá? E entender que não é questão de apenas boas ou más ações, eu não mato ou não roubo, como colocou os irmãos ali, você lê Romanos, né? Justificação pela fé, que é a chave hermenêutica do texto de Romanos, tá? Justificação pela fé, mas em especial no capítulo 3, do versículo 9 a 18, onde Paulo vai refutar essas ideias, tá? E vai provar que todo homem diante dos olhos santos de Deus é um pecador, tá? Então, Romanos, capítulo 3, versículo 9 a 18, tá? Bom, vamos lá. Você se lembra que eu afirmei que o João ele não estava combatendo o gnosticismo? Por quê? Porque o Evangelho de João ele foi escrito em 90 depois de Cristo, e o gnosticismo, como conhecido, como estudado, ele surge no segundo século depois de Cristo. Então, não haveria como. O que o apóstolo João vai combater é um protognosticismo, né? É aqueles primeiros ensaios, aquela sementinha do que se desenvolveria um século depois, tá? No século seguinte. Mas, em base, assim, para a gente poder tentar entender, o gnosticismo entende que a matéria é má, tá? E se a matéria é má, Deus, Cristo, não poderia se tornar matéria, carne humana, né? Porque senão ele se tornaria mal, tá? Então é mais ou menos isso. Então, nesse sentido, o proto-gnosticismo, ele propõe que a encarnação do verbo não existiu. Ele negava a encarnação, tá? Então, o apóstolo João, no verso 14, se dedica a confrontar com força e com integralidade as ideias protognósticas, tá? Tá bom? E vamos analisar melhor, então, esse versículo, tá? Capítulo 1, versículo 14, verso 14. Alguém teria alguma pergunta a respeito dessa colocação que eu fiz? Tá bom? Tranquilo. Então vamos lá. Começa assim. E o verbo se fez carne, né? Verbo, por si só, ele é indicação, tá? E João chama Jesus de o verbo, com um V bem graudão ali, tá? De acordo com o mesmo apóstolo João, na sua primeira epístola, tá? Capítulo 1, versículo 1 a 4, Jesus é a palavra, com P maiúsculo, que estava no princípio de todas as coisas. Foi o que o pastor Reginaldo citou em Gênesis 1, certo? E o que a gente pode encontrar também na leitura de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 3. Tá? Então, Jesus, ele gera a ação criadora do universo. Tá? Por isso que Paulo, na sua doxologia, ele vai afirmar que Jesus é a fonte da criação de todas as coisas, tá? Jesus é o criador de tudo. E o criador se fez carne. João descreve Deus como criador que se fez humano, tá? Isso é o que ele quer trazer quando ele afirma que o verbo se fez carne. É bem importante essa se fez, tá? Referência sobre a palavra. Tá. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1 a 4, tá bom? Dando prosseguimento no verso, o verso continua. E habitou entre nós, tá? A palavra traduzida habitou, ela está relacionada com o significado de tenda ou tabernáculo, ela tem essa raiz, tá? O versículo, ele tem a intenção de levar os leitores do Evangelho de João a lembrar-se da tenda do encontro. Você lembra que está descrita lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 34 a 35. A tenda que ficou repleta da glória de Deus. O João está voltando a um texto do Antigo Testamento, tá?
para fazer referência a Cristo. Eu gostaria de... Não, irmãos, primeiro é João, epístola. Há de se fazer diferença entre Evangelho de João e Epístolas de João, tá? Então é a primeira epístola de João. É primeira João, e não João, tá bom? Então, primeira epístola, tá? Também conhecida como Cartas Universais, né? Isso, cartas universais, exatamente. Ou cartas gerais, né? Também. Então, voltando, tenda do encontro, a qual o apóstolo João está se referindo, é um exemplo de leitura cristocêntrica. Lembrem-se que a gente está caminhando junto, né, por todos os livros da Sagrada Escritura. Foi algo que eu propus para vocês nas minhas pregações, e do qual eu carinhosamente dei o nome de Volta ao Jardim, em nós termos uma visão cristocêntrica, fazermos uma leitura cristocêntrica do livro. Isso não significa que você vai ver diretamente o nome de Jesus escrito ali, mas você vai ver o quê? Que toda profecia, tá? Toda profecia, algumas imagens são sombras de Cristo, tá bom? São sombras de Cristo. Então, isso significa o quê? Baseado num texto de Mateus 24, 27, tá? Nas próprias palavras de Jesus, Mateus 24, 27, toda a Escritura, ela trata de Cristo. Toda a Escritura trata de Cristo, tá? Baseado nas próprias do Senhor Jesus, Mateus 24, 27. Então, o sentido que o apóstolo João está dando para a expressão habitou, né, é a manifestação da glória de Deus entre os homens por meio de Cristo. Tá bom? A palavra sempre que eu estudo esse tipo de assunto, eu me lembro do pastor Reginaldo, ele gosta muito disso. A palavra tabernacular significa, portanto, então, habitar, morar, estar entre, tá bom? Alguém teria alguma dúvida? Alguma contribuição? O pessoal está quietinho. E o pastor Rafael, tranquilo, pastor? Oi, irmão Elisur. Tranquilo? Pastor Elisur. Alguma colocação? Não, eu só quero voltar um pouquinho ali nessa questão da encarnação, né, do verbo, como a Paulo vai tratar lá em Filipenses, e até o pastor Reginaldo já comentou essa questão de Cristo abriu mão, né, de toda a sua glória, mas esse abrir mão da sua glória não significa que ele abriu mão da sua natureza divina, né? A gente sabe que na teologia existe, né, essa certeza da dupla natureza de Cristo, né? 100% ser humano e também 100% Deus. Tanto é que a carta aos Hebreus, ela vai trabalhar isso muito bem, quando o autor de Hebreus ele vai afirmar que Cristo ele entende os nossos sofrimentos, ele se solidariza com o nosso sofrimento, com as nossas dificuldades, né? Com as nossas debilidades, porque ele também sentiu na pele isso. A única diferença é que ele não pecou, mas ele sofreu, em certo sentido, as mesmas limitações humanas que a gente também sofre, né? Sim. Então, assim, acho que é uma das coisas mais lindas, né, desse mistério da encarnação de Cristo, é a gente pensar que o Filho de Deus, e, portanto, o próprio Deus, né, porque os três são um, ele... Mandoroteia me desconcentrou. É isso aí, o Benício está aqui concordando. Mas Peraí, só um pouquinho, tá? Peraí, deixa eu botar ali no chão. Mas essa é uma das coisas mais lindas da encarnação do Verbo, né? A gente pensar que o próprio Deus, ele por um tempo, né, por um período ali, os 33 anos, ele sentiu as nossas dores, né? E é por isso que o profeta Isaías vai afirmar ali a respeito ali do Messias, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Exato. Então, quando a gente traz para
essa questão da identificação de Cristo, né, com o nosso sofrimento, com as nossas dificuldades. Isso sai simplesmente da questão teórica, né? E isso a gente consegue fazer uma aplicação para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. Queria só contribuir com esse comentário. Tirando o fato que a sua colocação foi ofuscada pela colocação do Benício, foi muito bacana, é bem isso aí, né? Eu até E há que se deixar claro... Desculpa, pode falar, pastor. Eu gostaria de ler o texto que foi citado pelo pastor Rafael, para vocês verem, usando essa chave hermenêutica de Cristo como um homem perfeito também entre nós, né? Olha só que lindo que o autor de Hebreus vai falar, o significado das palavras dele. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Foi exatamente a beleza da encarnação de Cristo. A beleza de encarnação de Cristo e o significado que ela tem na nossa vida dia a dia, na nossa jornada dia a dia. Tá? Eu gosto muito da ideia de seguinte: Jesus Cristo veio tirar Deus de um pedestal. Tá? Seria essa a expressão. Ele deixa de ser uma imagem e se torna alguém presente, um pai que está conosco, né? Que nos acompanha, que se compadece, que sorri conosco, que chora conosco. Tá? Isso é muito importante a gente ter no nosso coração. Tá bom? Pode falar, pastor. Pois é, vale dizer, dentro de toda essa perspectiva da Trindade, que a pessoa de Deus que está conosco agora, que anda conosco, que chora conosco no dia a dia, que nos faz lembrar daquilo que ouvimos, aprendemos, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que intercede por nós junto ao Pai, é a pessoa do Espírito Santo. E ela não pode ser ignorada. Eu vejo no meio cristão, por parte de muitos, um tratamento, digamos, menos importante à pessoa do Espírito Santo. E eles são a mesma pessoa. Quando Jesus despede dos discípulos, ele deixa claro para eles: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar com vocês o Papa? Não. Eu vou deixar com vocês o pastor? Não. Eu vou deixar com vocês o bispo? Não. Eu vou deixar com vocês um sacerdote, um fariseu, um religioso? Eu vou deixar com vocês o meu Espírito, o Paráclitos, o substituto. Ele sim é o substituto. O resto é usurpação. Entende? O resto cai na novela usurpadora, né? Do dia a dia. Entende? Por isso que, com todo respeito, veja bem, eu quero deixar claro, eu respeito a devoção católica e até aceito parte da teologia, mas, assim, as insígnias, o que está escrito na mitra papal é um assinte, é uma afronta a Deus. Né? Até esse Papa não tem usado muito a mitra, né? Porque lá está dizendo, está a seguinte expressão em latim: vicarius de Christos, que quer dizer, a palavra vigário quer dizer substituto. O substituto de Cristo não é, por melhor que seja o ser humano, não é.
o substituto de Cristo, que está conosco no dia a dia e que a gente deve tratar com devido cuidado, devido respeito ao Espírito Santo. Amém, amém. Até contribuindo com o senhor, o que acontece? Eu tento me colocar na posição, né, existe mesmo, não só leigos, mas teólogos também que negam muito a influência do Espírito Santo. Eu acho que eles trazem consigo uma preocupação de não parecerem muito espirituais. Eu não sei se é isso. Se o pastor Rafael também já pensou nessa situação, né? Como se... É algo interessante, né? E nós temos essa proclamação de igualdade, né, em toda a Bíblia da nossa Trindade. Então, nós devemos adoração a nosso Deus Trino, bem como o senhor falou, sabiamente falou, né? E agora era do Espírito Santo, né? Hoje ele que tá trabalhando nessa economia da salvação. Este é o momento em que ele tá trabalhando, né? Até que possamos tê-lo na sua O grande problema é que, por exemplo, o meio tradicional, o meio conservador, o meio mais conservador cristão, ele às vezes não faz uso de algumas expressões porque ou é usada por outros grupos, né? Ou é usado pelos católicos, ou de maneira indevida por parte de muitos evangélicos. Entende? É óbvio que nós não podemos pensar na pessoa do Espírito Santo nas perspectivas de revelações soltas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, tem muita gente que enfatiza ações do Espírito muito mais ligadas ao que estão sentindo, às sensações, né? E práticas, na maioria das vezes equivocadas, do que de maneira saudável mesmo em relação ao Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa e está conosco. É Deus, é Jesus. Só uma colocação, eu não vou citar o nome do irmão que colocou aqui no chat, tá? Mas digamos assim, nós podemos ter ranço, tá? Então, nós podemos, como o pastor mesmo colocou, com muito respeito, muita consideração, né? A respeito de Papa e de outros representantes de outras religiões, tá? A gente pode ter ranço particular, tá? Só que nós devemos nos lembrar que essas pessoas são indivíduos que merecem nosso respeito, que têm a dignidade deles, tá? Então a gente tem que ter esse entendimento. Então, publicamente, a gente não pode ficar esbravejando com o Papa, com o Ayatollah, ou seja, com quem for, né? Deus dá essa liberdade para as pessoas, então a gente... vocês querem um exemplo? Jesus não saía tirando pedra em todos os fariseus. Ele conversava, ele dialogava, mas quando ele via que eles iam com prepotência, que eles iam com arrogância, Jesus combatia, tá bom? Partia deles primeiro. Então Jesus, quantos milhares, quantas centenas de fariseus ouviram o evangelho da própria boca de Jesus, entendeu? Então ele nunca negou isso. Então é assim que nós nos portamos, né? Nós temos que ter esse entendimento. Vamos para um exemplo prático, tá? A gente pode dar um exemplo prático. O pastor Reginaldo é muito amigo do nosso padre aqui da região, que foi assaltado agora, passou até na TV, né, pastor? Como é que é o nome dele? Ramiro, pastor Ramiro, né? Então, a relação fraterna, ninguém vai poder chegar e dizer assim, não, mas o pastor Reginaldo tem um pé na igreja. Não, católica, não é isso. Ele vê o Ramiro como uma pessoa digna de cuidado, de carinho, de amizade, inteligente, que ele pode aprender também com ele, entendeu? Eu não tive a oportunidade de conversar com ele ainda. Então, estejamos abertos a isso. Jesus comia com pecadores, mas não significava que ele concordava com esses pecadores, tá? Jamais esqueçam isso. Fala, pastor Rafael. Desculpa, é que assim, não quero fugir do assunto, né? Mas rapidamente, porque hoje eu trabalho com um padre, né? Ali na capela do Exército, né? E assim, o que eu posso falar é que, claro, apesar das nossas discordâncias teológicas, né?
em muitos aspectos, né, em relação à teologia católica, mas eu não tenho dúvida de que muitos deles são homens de Deus, né? Inclusive, durante o curso da minha formação para capelão do Exército, eu fiquei muito amigo dos padres que estavam ali sendo formados junto comigo e eu falo que teve eu tive um momento muito difícil ali durante o estágio e um desses padres, ele foi a pessoa que Deus usou para fazer com que eu perseverasse diante das dificuldades. E ele virou um amigo, assim, amigo para a vida inteira, uma pessoa que eu tenho no meu coração, que a minha família também gosta muito, ama muito ele. Então, a gente tem que saber separar as coisas, né? Exato. A gente tem que saber separar bem e saber que as pessoas são dignas do nosso respeito, ainda que no meio católico a gente tem muitas coisas a discordar, mas a Sim. gente também tem coisas que nos unem também, né? Exatamente. Nós temos muitas coisas em comum, então a gente tem que trabalhar, às vezes, dentro dessa perspectiva, né? Eu tinha muito receio, como seria essa convivência de trabalhar com padres, né? Mas, graças a Deus, assim, no geral, tem sido uma experiência muito boa e tem acrescentado até algumas coisas na minha vida, assim como eu sei que eu também tenho acrescentado na vida deles, né? Então, só destacar isso. Não é verdade. Ô, pastor, eu não li, talvez só você tenha lido o que alguém terá comentado sobre isso, mas em nenhum momento eu falei, na minha fala, eu comecei dizendo que eu respeito a devoção dos católicos e que, apesar de eu ter algumas discordâncias, eu tenho discordâncias também com o meio evangélico, ou o meio pentecostal. Agora, o que eu quis dizer, o que eu falei, e reafirmo em qualquer lugar, é que existe uma declaração dentro de Roma de que o Papa é o substituto de Jesus. Não é. Não é. Eu vejo nesse Papa, e vi no João II, uma piedade muito grande. Eu o vejo como um homem de Deus. Mas a ideia de ser substituto de Cristo passa longe. Não é. Então, nós temos o maior respeito, o maior carinho com as pessoas, discordamos de algumas posições, assim como as pessoas também discordam de nós. Nós estamos vivendo num mundo hoje tão complicado que as pessoas não podem discordar, não podem trazer um ponto de vista diferente, né? Que elas são rechaçadas, elas são limadas. Nós estamos aí às raias de sermos cerceados no direito inalienável que nós temos de pensar e de expressar o nosso pensamento. Uhum. Isso, de maneira sutil, está acontecendo, né, no nosso país. Então, nós precisamos respeitar. Agora veio uma campanha aí do Dia dos Pais da Natura, que o mundo evangélico está cuspindo maribondo, porque apareceu lá a Tamis, ou Tamis, né, na figura de um pai. Né? Ainda que eu discorde, ainda que eu pense diferente, ainda que o pensamento bíblico seja outro, aquela pessoa ali está representando um grupo de pessoas que crê daquela forma. Sim. E a gente tem que respeitar. Agora, respeitar as pessoas não significa que nós vamos deixar de denunciar o pecado, é diferente. Mas o pecado que também nós carregamos, o pecado que está em nós de outras maneiras. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, e tratar as pessoas com o maior respeito. Veja esse mundo evangélico que nós vivemos, todo complicado, todo embaraçado, né? E com tantos equívocos, reproduzindo a Igreja Católica da Idade Média nos seus piores momentos. Então, mas em nenhum momento eu
desrespeitei ninguém. Eu tenho um pensamento muito claro em relação a essa questão do respeito às pessoas. Não podemos condenar o pecado dos outros, não podemos condenar os outros porque eles pecam diferentes de nós, né? A gente é muito fácil em apontar o dedo para o pecador que a gente vê na rua ou ao nosso lado, mas nunca para o pecador que a gente vê refletido no espelho, né? Então, é bem isso aí. Quanto a divergências, irmãos, fica a dica, eu fiz um estudo sobre divergências, né? É Filipenses 3,15, né? É caminhar junto com a pessoa, é conversar fraternalmente, com amor, e o Espírito Santo, que habita tanto em mim quanto no meu irmão, nos meus irmãos, a de esclarecer no momento oportuno, né? Mas também esteja preparado, que às vezes você que possa estar, de certa forma, entendendo errado. Eu gosto muito, abrindo um parênteses, as pessoas dizem que nós vivemos num país democrático. Gosto muito de afirmar isso. Só que numa democracia verdadeira e real, existem dois princípios que são básicos, que é a isonomia, ou seja, todas as pessoas são iguais perante a lei, e a outra que é muito importante, que é a iseguria. E o que é iseguria? Iseguria é o direito que todos têm de expor em público as suas opiniões, vê-las discutidas, aceitas ou rejeitadas. Nós, batistas, somos um povo democrático, né? Um dos nossos princípios básicos é a liberdade de consciência, foi o que o pastor Reginaldo falou. Agora, olha só o que acontece, né? Nós que devemos, como evangélicos, exercer a isegoria, saber ouvir as pessoas e discutir de forma educada, correta com elas. Agora, o que aconteceu? O pessoal fez um estardalhaço nas mídias sociais a respeito da Natura, tá? Temos que fazer isso, temos que tocar fogo, temos que pichar a loja. O que aconteceu? As ações da Natura subiram 24%, tá? E as vendas deles quase que triplicaram no período. Ou seja, a jogada de marketing funcionou. Então, ouçam as palavras de Jesus. Sejamos astutos como a serpente e simples como a pomba. Tá? Então, a coisa funcionou totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário, tá? Fechei o parênteses, senão a gente não vai conseguir terminar no horário que eu prometi para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Terminando, então, a análise do verso 14, o verso 14 termina assim: cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Tá bom? A glória, e isso vem meio que de encontro com a pergunta do irmão Rogério no início, a respeito da humilhação de Cristo, né? A glória, o que é a glória segundo o mundo? A glória segundo o mundo é tu ter poder, é tu ter muito dinheiro, é tu ter muito diploma. Você quer ver um exemplo? Vamos no próprio meio evangélico, tá? O irmãozinho A, ele, desde que o Senhor converteu ele sempre leu a Bíblia. Estuda com amor, com dedicação. Não houve um dia da vida dele que ele não se dedicou a estudar a palavra de Deus, a buscar compreendê-la e a buscar vivê-la, certo? E aí nós temos o irmãozinho B, que ele tem pós-doutorado em divindade, ele tem PhD, nem sei mais se existe a formação, né? PhD em trindade. Aí quando nós vamos conversar com o irmão A e com o irmão B, a gente valoriza o irmão B. Nossa, o cara estudou, o cara é o máximo. Só que toda teologia é baseada no quê? Nas Sagradas Escrituras. E o mesmo Espírito Santo que ilumina a mente do nosso irmão A, ilumina a mente do nosso irmão B. Então, para Deus, o poder se manifesta de outra forma, né? Agora, para o homem não. Para o homem é questão de glória, e isso é poder, é dinheiro, é status, é diploma, né? Mas Cristo, com sua vida, ele nos ensina um conceito diferente de glória, né? Ele era um homem humilde, né? Ele era um homem simples, mas muito mais do que isso, tá? Ele veio para realizar a obra do Pai. Foi nisso que ele glorifica o Pai. Ele veio para ser obediente. Ele veio para
fazer a vontade de Deus, né? Ele veio para nos ensinar isso, ou seja, como é que glorificamos a Deus? Sendo obedientes a Deus. A sua vontade revelada nas Sagradas Escrituras, a sua vontade declarada no nosso coração e na nossa mente. É assim que nós glorificamos ao Senhor, tá? Então, a encarnação de Jesus, concluindo, ela não vem para diminuir ou anular a divindade de Cristo, né? Mas ela vem para revelar o amor de Deus pelo homem caído, tá? A partir da perfeita demonstração da humanidade do Filho de Deus, tá? E isso você pode ler tranquilamente, é lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Então, concluindo, portanto, a encarnação de Jesus, ela não anula e nem diminui a divindade de nosso Senhor Jesus, mas ela revela o amor de Deus pelo homem caído a partir da perfeita demonstração de humanidade de Jesus, tá? E quero concluir dizendo para vocês, repetindo as palavras do apóstolo Paulo, lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, Colossenses 2:9, que diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Segundo a teologia joanina e segundo a teologia paulina, como servos do Altíssimo, nós devemos proclamar em alto e bom som que o testemunho bíblico aponta para Cristo como Deus. E é isso que nós devemos fazer. Isso é importante de nós termos em nosso coração. Em sua encarnação, Cristo, Jesus, nos dá o exemplo de obediência e de submissão. Uma submissão baseada no amor, uma obediência baseada no amor, na gratidão, tá bom? Da nossa parte, tá? Não de Jesus. Jesus não precisava de salvação, mas nós sim. Então, nós fazemos porque nós somos gratos, nós fazemos porque nós amamos, nós vamos ao culto porque nós amamos a Deus, nós buscamos as boas obras porque nós amamos a Deus, nós somos gratos a Deus. Nós lemos as Sagradas Escrituras porque nós amamos a Deus, porque nós somos gratos pela obra dele. É isso que nos rege, não uma religiosidade fria, não um sentimento vazio, mas uma fé que é viva, que é pulsante, que é latente nas nossas palavras, nas nossas ações, no nosso viver, no nosso dia a dia. Das coisas mais simples, como tomar um suco de laranja, a morrer de forma corajosa, de forma honrosa, glorificando a Deus, seja na vida ou seja na morte. Tá bom, meus queridos? Que Deus possa os abençoar grandemente, tá? E no nosso próximo domingo nós vamos dar continuidade na segunda parte da aula 2, tá? E se você tiver alguma dúvida, não esqueça as orientações que a Margot dedicadamente colocou no grupo do WhatsApp. Vá lá no WhatsApp, tá? Coloque a sua dúvida, vamos em conjunto tentar encontrar respostas. Se eu não souber, eu vou perguntar para os universitários, pastor Rafael, pastor Reginaldo, vou atrás durante a semana, tá? Da pesquisa. Eu queria só me corrigir, porque na verdade hoje nós vimos a aula 2, né? Pelo menos para o meu livro aqui, aula 2, lição 2. Tá, Margot? Eu não sei se o livro do professor é diferente, mas para mim eles são 2. Tá bom? Tá bom? Vamos orar? Querido Senhor e